Olá, boa noite para você. São todos muito bem-vindos a mais um Sabatina Band News. Essa semana damos sequência às entrevistas com os pré-candidatos ao governo do estado de Minas Gerais, segundo maior colégio eleitoral do nosso país. O nosso convidado de hoje é o atual governador Romeu Zema, pré-candidato pelo Novo à reeleição. Governador, boa noite para o senhor. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. É um grande prazer estar aí com você participando. Governador, teremos 25 minutos de conversa, de entrevista. Vamos falar um pouco de política e bastante sobre as propostas para o governo do estado, que é também o meu estado. Eu sou aí de Itabirito, pertinho aí de Belo Horizonte. Vamos em frente então, governador. A partir de agora, o cronômetro começa a contar. Governador, eu queria começar falando com o senhor sobre política. Em 2018, quando o senhor se elegeu governador, muitos analistas consideram que foi decisivo para a sua eleição a declaração de apoio ao então candidato à presidência, Jair Bolsonaro. Então, eu queria que o senhor dissesse aos eleitores mineiros qual é a sua posição hoje em relação ao governo do presidente Bolsonaro. O senhor aprova ou desaprova esse governo? Bom, Adriana, como qualquer outro governo, ele é cheio de erros e acertos. Diria que o meu a mesma coisa. Em 2018, vale lembrar, eu apoiei naquela ocasião o candidato a presidente do meu partido, João Amoedo, e no segundo turno realmente houve essa coincidência, o Bolsonaro disputando a presidência e eu o governo de Minas. E acabou que tanto ele quanto eu éramos nomes novos na política e acabou tendo esse vínculo, mas nós só nos conhecemos após a eleição. Nunca subimos junto no palanque, mas houve realmente esse vínculo que acabou, vamos dizer, surgindo devido a essa coincidência. Agora, governador, nesse palanque agora de 2022, quando o senhor tenta a reeleição, o seu palanque estará aberto para Bolsonaro? Porque há uma dúvida, houve um ensaio de realinhamento, de aproximação, o senhor esteve com ele na Exposebu, depois esteve com ele na FIENG, aí no mês de maio. O seu palanque está aberto para Bolsonaro essa eleição? Adriana, eu e ele já conversamos, ele tem um candidato a governador aqui em Minas por questões partidárias e eu também por questões partidárias tenho um candidato a presidente que é o Felipe Dávila. Mas nós temos um adversário em comum, que é o PT aqui de Minas, que destruiu o estado na gestão passada. Então todo o meu trabalho aqui tem sido de mostrar como a volta ao passado, ao PT do Pimentel, que o meu adversário representa, pode ser tão ruim para o Estado. E isso acaba, é lógico, contribuindo para a campanha dele. Mas isso é um sim ou não? O palanque está aberto ou não para Bolsonaro? Não, o palanque meu, como eu disse, é o palanque do Luiz Felipe Dávila. Eu tenho uma questão de fidelidade partidária. Sim, agora, governador, com essa aproximação de Bolsonaro, do senador Carlos Viana, foi entendida como um passo que o presidente Bolsonaro deu depois que o senhor, enfim, deu sinais de que não estaria plenamente disposto a apoiá-lo. E o presidente Bolsonaro não poderia ficar sem palanque no segundo maior colégio eleitoral. Agora, por um outro lado, se Bolsonaro é apontado como um mau padrinho político nesse momento, já que mais de 60% dos eleitores mineiros não votariam em Bolsonaro, consideram que ele não tem merecimento de um segundo mandato, por outro lado, a aproximação dele a Carlos Viana pode dividir o voto de direita, o voto mais conservador. Inclusive, pesquisas mostram isso. A pesquisa Genial Quest, que aponta o senador Carlos Viana com 2% das intenções de voto, quando ele é apontado como o candidato de Bolsonaro, ele chega a 15%. Isso não significa que essa parceria Bolsonaro-Carlos Viana vai, com certeza, levar a eleição de Minas para o segundo turno? Isso prejudica o senhor de alguma forma? Adriana, pesquisas, eu posso dizer por experiência própria, podem servir como norte, mas nunca apontaram que eu estaria ganhando a eleição de 2018. Então, em Minas Gerais, nós temos aqui uma situação onde 80% da população está no interior do estado, principalmente em cidades muito pequenas,
E eu percebo que esses institutos de pesquisas têm alguma dificuldade extra aqui em Minas Gerais. Mas vale muito o seu alerta, sim. Mas eu prefiro manter a coerência do que ter de fazer algo em desacordo com o meu partido, que poderia até culminar numa expulsão minha, do que estar aqui simplesmente à procura de votos. Eu estou à procura de fazer um trabalho bem feito. Agora, governador, ainda falando sobre apoios políticos, sobre apadrinhamento político, a mesma pesquisa também mostra um crescimento muito grande do seu principal adversário, o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, quando ele é apresentado aos eleitores como candidato do ex-presidente Lula. E ele, inclusive, aparece nessa pesquisa vinculado ao nome de Lula à frente do senhor. O senhor se preocupa com esse apoio político que do lado de Calil hoje, de acordo com as pesquisas, é muito mais forte? Adriano, ele deveria andar ao lado do ex-governador Pimentel, na minha opinião, que representa muito bem o que o PT fez aqui em Minas Gerais. Então, ele tem sido um candidato que tem se aproveitado, mas não sei se o ex-presidente vai ter tempo de estar acompanhando ele aqui 24 horas por dia. Porque sem isso o senhor considera que não vai fazer efeito? É isso que o senhor está querendo dizer? Eu acho que a gestão dele aqui em Belo Horizonte, por si só, demonstra aí o futuro que Minas pode esperar. Aumento de impostos, falta de transparência. Então, não é isso que o mineiro quer, não. Ele diz que está pronto. Eu entrevistei Alexandre Calil na última semana. Ele diz que está pronto para comparar ponto a ponto a gestão dele na prefeitura com a gestão do senhor no estado. Como é que o senhor responderia? Com muita tranquilidade, viu, Adriana? Ele tem realmente um histórico que, por si só, demonstra do que ele fez aqui. Não acabou com as enchentes, não abriu a caixa preta da BH Trans e muito mais coisas. Ele vive muito de discurso e pouco de trabalho, e eu o inverso. Para a gente concluir a nossa conversa sobre política, quem vai ser o candidato a vice junto com o senhor? Porque essa foi uma grande polêmica em Minas. Vários nomes foram cotados, apontados. Agora o senhor fala no nome do jornalista Eduardo Costa, mas que tem apoio do Cidadania e do PSDB, que também tem pré-candidato ao governo do estado. Como é que está essa negociação? Está em andamento e deve ser decidida até o final do mês. A convenção é daqui a 4 dias, não é isso? Isso, a convenção do Estado e a convenção nacional é no final do mês. Muito provavelmente vai ser pauta da convenção nacional para tomar a decisão. A sua preferência hoje é pelo nome de Eduardo Costa, ainda que isso tenha rendido algumas críticas. O próprio vice-governador Paulo Brandt disse que as ações do senhor às vezes mostram uma desorientação. Como é que o senhor responde a isso? E a preferência do senhor é o nome de Eduardo Costa? Será possível politicamente? Sim, a minha preferência é essa, mas vale lembrar que é uma decisão do partido dele que está hoje federada ao PSDB e eu respeito a decisão do partido. Se não for ele, se não for aprovado, vamos ter de analisar aí outros nomes e temos outros nomes. Governador, fizemos 8 minutinhos aí de uma conversa sobre política, sobre essas negociações finais. Vamos falar agora das propostas para o estado de Minas Gerais. O senhor, governador, agora há pouco fez uma crítica ao ex-governador Fernando Pimentel e eu queria colocar um ponto para a gente começar sobre as propostas para o estado, que o senhor, uma das grandes conquistas que o senhor inclusive diz é que colocou o salário do funcionalismo em dia. Mas o que possibilitou o estado de Minas começar a reorganizar as contas foi o fato do governo passado de Pimentel ter conseguido liminares junto ao STF e suspendido a dívida, o pagamento da dívida do estado junto à União. E por isso, Minas Gerais tem dinheiro em caixa e conseguiu reorganizar. Não é, de alguma forma, não dar crédito a quem antes do senhor abriu as portas para que essa reorganização pudesse acontecer? Eu não concordo de forma alguma, viu, Adriana? Porque ele conseguiu as liminares na gestão dele e por que que ele não colocou em dia? Eu acredito em austeridade. Desde o primeiro dia do meu governo, o foco tem sido arrumar a casa e equilibrar as contas. Eu acredito nessa economia que o setor público pode fazer. Um ex-governador como ele, que morava num palácio com 32 empregadas, que tinha 7 aeronaves à disposição, eu não acredito que alguém
possa dormir tranquilo fazendo isso e não pagando em dia a folha de pagamento da servente de escola. Eu não moro em palácio, eu moro na minha casa, eu não tenho 32 empregadas, eu tenho uma diarista que eu pago, não tenho 7 aeronaves à disposição. Todas ou foram vendidas ou foram direcionadas para a Secretaria de Saúde, Secretaria de Segurança Pública. E também reduzir aqui 50 mil cargos. Quantas empresas no Brasil têm 50 mil empregados? Isso é que tem gerado economia, isso é que tem feito o Estado caminhar. Quem é bom de serviço faz e mostra. Quem não é, geralmente fica vivendo de argumentos. E depois de 6 anos, o funcionalismo passou a receber em dia. E não sei também se você sabe, é que os 853 prefeitos deixaram de receber os recursos, os repasses do ICMS, do Fundeb e também do IPVA. Nós tivemos aqui em Minas casos de prefeituras que passaram a fornecer cesta básica para as professoras da rede municipal, porque não tinham o dinheiro para poder pagar os salários. E, além disso, Adriana, 240 mil funcionários públicos de Minas Gerais tiveram seus nomes inscritos indevidamente no SPC e Serasa, porque o ex-governador descontou dos mesmos o empréstimo consignado e não pagou aos bancos. Quem pagou essa dívida fui eu. Então, é muito fácil para quem destruiu ver alguém construir e falar que participou. Eu discordo totalmente e vejo que o povo mineiro está muito ciente das mudanças que nós tivemos aqui. Agora, governador, se essas liminares caírem no STF, o senhor já publicamente disse que a dívida é de 40 bilhões de reais. O Estado está quebrado se essas liminares caírem. Qual é o plano do senhor, caso seja reeleito, para administrar isso numa situação que essas liminares deixarem de ter valor? As liminares, Adriana, vão cair e nós já nos planejamos aqui. Já temos a anuência do Supremo Tribunal que decidiu, numa decisão inédita, que o Estado de Minas teve aqui uma omissão legislativa, porque desde o início do meu mandato está na Assembleia Legislativa a adesão ao regime de recuperação fiscal. Mas o presidente da Assembleia, que é meu adversário político, que pertence à turma que destruiu Minas Gerais, sequer pautou essa adesão, sequer deu a oportunidade dos deputados estaduais analisarem. Ele quer que o Estado afunde novamente na minha gestão, mas nós conseguimos adesão via Supremo Tribunal Federal. Então, essa dívida nós teremos 30 anos para poder pagá-la e ela vai ser paga dentro de um fluxo de caixa, dentro de pagamentos que vão fazer com que nós tenhamos aqui condições de levarmos adiante a nossa gestão. E esse plano vale tanto se for eleito presidente Lula quanto Bolsonaro. Essa negociação para Minas vale em qualquer circunstância, não depende de questões políticas. Seria isso? Sim, nós estamos negociando com a Secretaria do Tesouro Nacional, que está subordinada ao Ministério da Economia, e são decisões eminentemente técnicas. É lógico que pode ter alguma influência política, mas hoje Minas preenche todos os pré-requisitos para poder fazer essa adesão ao regime de recuperação fiscal, que eu até chamo que é o regime que é o resgate de Minas Gerais. Sem ele, nós não teremos um Estado viável, porque vamos ter de pagar um volume de contas à União que inviabiliza a gestão pública aqui do Estado. Ok. Governador, deixa eu trazer agora a participação de uma colega da equipe da Band Minas, que é a Luciana Viana, que também fez uma pergunta para o senhor. Por favor, vamos ouvir. A situação de emergência das barragens em Minas Gerais ainda preocupa os cidadãos. O que o governo do estado está fazendo ou poderia fazer para garantir uma fiscalização eficiente e evitar novas tragédias, como as ocorridas em Brumadinho e Mariana? Bom, desde que nós tivemos a tragédia de Brumadinho, e eu me envolvi pessoalmente,
estive em Brumadinho 10 vezes ou mais, vi o sofrimento das famílias que perderam seus entes queridos. Ainda temos aqui 4 joias para serem resgatadas, pessoas, vítimas que ainda não foram encontradas. E eu, mais do que ninguém, Adriana, tenho o maior interesse de que isso nunca mais ocorra. Tanto é que 30 dias após a tragédia de Brumadinho, foi aprovado aqui em Minas a lei Mar de Lama Nunca Mais, tornando os critérios para mineração muito mais rigorosos. E, além disso, nós aplicamos aqui, Adriana, a maior multa da história do Brasil e uma das maiores do mundo, 37 bilhões de reais. Agora, governador, por outro lado... Sim, pode concluir, por favor. O governo Pimentel PT aplicou uma multa que é uma pequena fração dessa que nós aplicamos na tragédia de Mariana, que causou muito mais poluição do que a de Brumadinho. E hoje nós temos aqui um rigor no acompanhamento muito maior das barragens do Estado. No que depender de mim, não teremos mais a ocorrência. E lembro que as barragens que oferecem qualquer grau de risco estão sendo desmontadas, ou termo técnico, descomissionadas. Então, nós estamos caminhando aqui para termos um estado mais seguro no que diz respeito a barragens. Agora, governador, por outro lado, o governo do senhor foi bastante criticado por ambientalistas e pelos seus concorrentes, os outros pré-candidatos ao governo, por ter aprovado a mineração na Serra do Curral, que é símbolo de Belo Horizonte, um projeto que prevê a exploração de mais de 30 milhões de toneladas de minério em 13 anos. E o órgão ambiental do governo do estado autorizou essa exploração. Não é um erro, governador, explorar a mineração num lugar que é tão simbólico, tão importante para os mineiros? Não havia condições de Minas Gerais abrir mão desse negócio para proteger a Serra do Curral? Adriana, nós temos o maior interesse aqui, como eu acabei de mencionar, em levar adiante vários projetos de preservação ambiental. Inclusive, nós somos o primeiro estado do Brasil e do Hemisfério Sul a assinarmos aquele compromisso de emissão zero em 2050, o Race to Zero. Temos tomado aqui uma série de providências no sentido de preservação ambiental, melhorias da legislação. Agora, o que aconteceu é que esse processo já estava em andamento desde o governo PT Pimentel. A mineradora preencheu todos os requisitos, inclusive esse da nova lei mais rigorosa. E nós não podemos proibir, por questões políticas, alguém que queira trabalhar. É a mesma coisa que você comprar um terreno para fazer a sua casa e amanhã a prefeitura decidir que você não pode. E todas as entidades, toda a sociedade civil teve a oportunidade de se manifestar. E, inclusive, judicializaram e a justiça deu ganho de causa para que o projeto fosse adiante. Mas então, agora, parece governador, que está claro que atenderam os critérios. Sim, mas agora, governador, eu sei inclusive que tem uma tentativa de tombamento. Eu acompanhei o processo na Justiça, o mesmo juiz que suspendeu a mineração depois revogou a própria decisão, eu estou acompanhando, mas agora também tem uma tentativa de tombamento da região da Serra do Curral. Eu não estou dizendo de critérios... dos critérios legais ou políticos de proibir a mineração ali. Mas o senhor se refere isso a uma decisão do governo anterior. Mas o senhor, como atual governador e como pré-candidato à reeleição, caso seja eleito, não pode haver uma revisão desses critérios, já que há uma grande manifestação de vários setores da população de preocupação, de risco. 100 hectares de Mata Atlântica podem ser desmatados nesse projeto. Não é o caso de rever. O senhor, se reeleito, não volta atrás nessa decisão da Serra do Curral? Bom, como eu disse, Adriana, o projeto já foi aprovado. Agora, o que nós propusemos foi o tombamento da Serra do Curral. Nós sempre temos mencionado, essa mineração não afeta a paisagem, que muitos alegam, tem uma distância, não é tirar o pão de açúcar do Rio de Janeiro de forma alguma. E eu propus aqui o tombamento da Serra do Curral para poder deixar esse assunto definitivamente concluído
e toda a região metropolitana aqui tranquilizada de que esse símbolo, que eu também admiro, vai ser preservado. Seria então, só para a gente concluir esse assunto, o tombamento, a sua defesa é do tombamento, mas sem impedir a Taquaril Mineração de explorar o minério como já está autorizado, é isso? Exato, e tem decisões judiciais. Eu vou obedecer, Adriana, vai lembrar, aquilo que a justiça determinar. Eu sou aqui alguém que se submete às decisões judiciais. Se a justiça, como foi dito, determinou que os critérios estão sendo atendidos, a mineradora vai ter condição. Se proibir, nós não vamos deixar. Vou trazer agora a participação de mais uma colega aí de Minas, é a Larissa Pimenta, jornalista, que traz uma pergunta para o senhor agora. Vamos ouvir. Minas Gerais registra todos os anos mortos e feridos pelas chuvas de verão. As cenas do início de 2022, por exemplo, chocaram os mineiros. Se eleito, o que o senhor pretende fazer para reduzir o problema das enchentes que atingem o estado todos os anos? Bom, nós temos feito já uma série de obras aqui. Talvez a mais relevante é na própria cidade de Belo Horizonte, onde o ex-prefeito, o meu adversário, não quis iniciar as obras. Parece que por razões claramente políticas. Mas assim que ele saiu, o atual prefeito Fuad assinou conosco um acordo para resolver o problema das enchentes no Ribeirão Arrudas, que é sempre o maior foco de problemas aqui em Belo Horizonte. E nós temos visto também, Adriana, através de diversas ações de prefeitos, com apoio do Estado, a melhoria, o desassoreamento de muitos rios que com o tempo foram ficando prejudicados. É o caso de Salinas, estive lá semana passada, e o prefeito de lá, que sofreu muito em dezembro com uma enchente, está fazendo um processo de revitalização do rio Salinas, que corta aquela cidade. E com isso estará evitando novas enchentes no futuro. E boa parte disso se deve à questão de nós, governo aqui do estado, estarmos pagando à prefeitura aquilo que o governo Pimentel, PT, saqueou das mesmas na gestão passada. Nós terminamos de pagar o primeiro parcelamento no valor de 7 bilhões de reais e já estamos pagando o segundo no valor de 6.800 referente às verbas da saúde. E isso tem fortalecido as prefeituras que têm conseguido fazer melhorias, mas são muitas obras que nós ainda precisamos no estado. Ainda temos muitas habitações em área de risco, precisamos ainda conduzir essa questão habitacional para que o problema seja devidamente equacionado. Isso vai levar alguns anos ainda. Governador, temos 3 minutinhos de entrevista para a gente terminar e eu preciso tocar em 2 pontos que são críticas muito severas dos mineiros. Em relação às estradas esburacadas, a malha rodoviária do estado bastante esburacada, e o outro ponto é o problema do transporte público, especialmente na capital, que tem um metrô de uma linha só, que nunca chegou ao Barreiro, que não chega à zona sul da capital, que a última expansão foi há 20 anos, quando chegou a Vilarinho. Então, assim, se o senhor for reeleito, o que o senhor fará pelas estradas e pelo metrô e por que, nesse atual mandato, não foi possível evoluir? Bom, nós recebemos um estado arrasado, Adriana, que a folha de pagamento era paga atrasada. O 13º salário era pago dividido em 10 meses. Eu falo que é uma situação igual a um pai de família que não consegue colocar alimentos em casa. Ele não vai reformar o telhado da casa. Primeiro, ele precisa colocar alimento para os filhos. Então, nós resolvemos, no final do ano passado, a questão dos salários atrasados, resolvemos a questão do 13º, das férias prêmios. A prioridade era o funcionalismo público. E só nesse ano de 2022 nós tivemos condição de iniciarmos aqui a recuperação da maior malha viária do Brasil. São 27 mil quilômetros de estradas e nós já estamos recuperando com asfalto novo 2.500. E vamos ter uma segunda, uma terceira etapa. Então, nesse ano de 2022, nós estamos tendo uma reversão. As estradas de Minas, nos últimos 10, 12 anos, só pioravam ano a ano.
porque a única intervenção que elas tinham era Operação Tapa Buracos. E agora, nesse ano de 2022, pela primeira vez, nós estamos vendo aqui asfalto novo. Então, será apenas uma questão de tempo para que isso ocorra. Com relação ao metrô de Belo Horizonte, é o que você falou, 20 anos sem nenhuma melhoria, mas já temos o sinal verde, está formalizado que o metrô de Belo Horizonte será concedido e vai receber mais de 4 bilhões de investimentos para poder ter uma ampliação. Um sonho de mais de 20 anos que nós estamos concretizando e que em breve o Ministério da Infraestrutura vai estar aí já informando a data da licitação e muito provavelmente a empresa ganhadora e um cronograma do mesmo. Isso via privatização. Ok. Governador, 15 segundinhos para o senhor agradecer e se despedir, por favor. Foi um prazer estar aí com você. Quero dizer que Minas está caminhando. Criamos mais de 500 mil de empregos nesses 3 anos e meio e vamos continuar com esse caminho de dar oportunidade para os mineiros. Obrigada, governador, por aceitar o nosso convite, por essa entrevista direta. Eu quero só confirmar com o senhor que no dia 7 de agosto eu vou ter a missão de mediar o debate com os candidatos ao governo do estado de Minas, na tela da Band. Conto com a presença do senhor, viu? Será um prazer. Tudo de bom, Adriana. Foi um prazer estar aí com você. Muito obrigada mais uma vez. É isso. E assim encerramos mais um Sabatina Band News. Muito obrigada pela sua companhia. 7 de agosto é a data dos debates aos governos dos estados em todo o país, aqui na tela da Band. Um beijo para todos vocês. Até a próxima.